Pouca gente te fala isso, mas provavelmente você vai errar na hora de escolher a sua carreira e a sua formação. Então você assistiu um vídeo falando sobre ciência de dados ou sobre programação, achou aquilo tudo muito bonito e resolveu entrar na área achando que você ia trabalhar com isso o resto da sua vida. Provavelmente você não vai trabalhar com isso o resto da sua vida. E existem algumas variáveis que contribuem para isso. Por exemplo, o boom que tem em cada área. Então, há pouco tempo atrás, a gente teve um boom na área de programação. As empresas começaram a contratar doidado, pagando salários super altos. E aí a gente teve essa crise de startup e começou a reduzir um pouco. Não que falte profissional, mas a gente tem visto que teve um boom, ficou um pouco inflado, muita gente entrou na área, sendo que provavelmente elas não tinham tanta vocação assim. Além disso, um outro fator é o de que você não conhece aquilo. Você acabou de assistir um vídeo, ouviu alguma coisa super legal sobre a área, por exemplo, na área de dados a galera gosta muito de machine learning, a própria palavra, o conceito e tudo e como é que isso funciona. Só que análise de dados, ciência de dados não é só machine learning, e a parte de machine learning não é somente essa parte divertida do resultado final. Então tem a parte de limpeza de dados, tem muita coisa no caminho que você tem que fazer e tem que aprender a gostar para trabalhar com isso o resto da vida. Então, se você junta essas duas variáveis de uma parte mais externa, de que existe uma modinha, existe um boom para cada área e tem um momento para cada coisa. Por exemplo, agora está entrando na moda inteligência artificial. Então, obviamente, vai ter uma parte de programação que vai ser puxada para essa área, e além disso, a parte de análise de dados também vai puxar muito profissional, porque para trabalhar com inteligência artificial, você precisa utilizar os dados históricos de forma correta, como a gente sempre comenta aqui no canal. E isso cria uma certa modinha na área, e isso vai ser bom para o canal, eu espero, muita gente vai entrar aqui, vai conhecer um pouco mais sobre a área, muitas pessoas vão decidir entrar na área, sendo que elas estão seguindo essa moda e provavelmente não vão ficar o resto da vida trabalhando com isso. Mas além disso, a gente tem essa parte interna de não conhecer as coisas. A gente só consegue saber o que é realmente análise de dados, por exemplo, ou programação, depois que a gente começa a trabalhar na indústria ou abre alguma empresa na área. Então, até a gente chegar nesse ponto, a gente cria uma certa ilusão e consegue somente ver a parte mais bonita, a parte mais legal da área. E aí, na hora que a gente realmente entra e começa a trabalhar com isso, as coisas mudam muito. Agora, pensa aí na pressão que é criada na cabeça da pessoa que está entrando em alguma área específica. A gente tem muita gente aqui no canal, eu fiz uma pesquisa faz pouco tempo, perguntando vocês em qual contexto vocês se encaixam, se vocês estão migrando de área ou estão começando já na área de dados, a maior parte de vocês está migrando de área. Então, vocês provavelmente passaram por isso, dedicaram tempo, anos em uma outra área, fizeram talvez formações aí, para chegar no momento e quererem migrar para a área de dados ou para alguma outra área qualquer. Isso é frustrante, eu sei disso porque eu pergunto vocês comentam comigo. Uma inscrita, por exemplo, entrou em contato comigo, trabalha na área de contabilidade e não sabia o que fazer. Tinha esse medo de não só ter que se arriscar, entrar numa área nova, que é a área de dados, que a gente sabe que tem muita coisa que a gente tem que aprender para chegar numa certa excelência, e não bastasse isso, a pessoa ainda sentiu uma certa culpa, sabendo que ela tinha que abandonar aquilo que ela aprendeu lá atrás, de contabilidade, ela tinha feito uma formação, então isso não é muito fácil, não é uma decisão muito simples na cabeça de uma pessoa, principalmente a pessoa que está começando, está ali no intermediário, ali na carreira. Mas aí que está o segredo, para a pessoa que tem mais anos de experiência e já mudou de carreira algumas vezes, essa pessoa já tem uma cabeça diferente. O que acontece? Ela tem uma cabeça que ela já entendeu, que ela consegue conectar alguns pontos do passado. Tem um vídeo, inclusive, do Steve Jobs no YouTube, dando uma palestra na faculdade de Stanford, que você tem que assistir. Ele fala justamente sobre isso, a conexão desses pontos. Então ele começou a aprender sobre design lá atrás, foi para a Índia, aprendeu outras coisas, e aí no final ele conectou tudo e criou o Mac e os equipamentos que ele acabou criando depois. Ele se especializou em criar fontes de letra, e com isso ele conseguiu trazer essa parte artística para os produtos finais dele. Então essa conexão, geralmente a gente só consegue ver ela depois. Então a gente não consegue, geralmente, as pessoas normais não conseguem olhar para frente e falar assim, eu vou conectar isso que eu tô aprendendo agora com essa outra habilidade que eu aprendi há 5 anos atrás, e aí e daqui 2 anos eu vou aprender outra habilidade e vou abrir a minha empresa conectando essas 3 coisas. Geralmente a gente olha para trás e fala, aquele dia eu resolvi aprender a editar vídeo pro YouTube, e daqui 10 anos, às vezes, eu vou estar fazendo uma coisa completamente diferente, mas que eu consiga conectar essa habilidade que eu adquiri com o tempo. Então, isso que a gente tem que ter em mente. Os profissionais que têm mais tempo de experiência e mudaram mais vezes de carreira, eles já pensam assim, eles têm essa mentalidade de crescimento contínuo. E são inúmeros exemplos. Se a gente pega, por exemplo, a J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter, ela era professora, então não tinha nada a ver com o mundo de bruxos e tal. Então ela resolveu começar a escrever,
escreveu, e ela passava inclusive necessidades básicas. E ela escreveu um livro que fez, até hoje faz muito sucesso, o filme, etc. No Brasil a gente tem o Carlos Wizard, que era vendedor de livros, fundou a Wizard, a escola de inglês, que é gigantesca, e se não for a maior, uma das maiores do Brasil, talvez até do mundo, não sei. E depois ele lançou também o Mundo Verde. O que isso tem a ver com vender livros? Você entende como é que essa conexão das coisas não é tão óbvia assim? Mas provavelmente alguma coisa que ele aprendeu de vendas lá atrás ao vender esses livros e algum aprendizado que ele tenha tido junto com isso, contribuiu para essa criação da escola de inglês e depois para a criação do Mundo Verde, que não tem a ver com a escola de inglês, mas alguma coisa, alguma conexão deve ter. O Arnold Schwarzenegger, por exemplo, que vai sair inclusive uma série na Netflix, parece que vai ser bem legal dele, um documentário, era fisiculturista e era muito bom, inclusive, ele poderia ter continuado na área, mas ele resolveu atuar e entrar em Hollywood, que foi muito bom para ele, inclusive, conseguiu crescer muito mais do que no fisiculturismo. Depois disso ele virou até político e conseguiu crescer mais ainda naquela área que ele escolheu. Então assim, é por isso que eu tô curioso para assistir o documentário dele, porque é um cara que ele é talvez um dos melhores exemplos aqui disso que eu tô trazendo. A pessoa, ela se dedicou em ser um melhor em cada fase da vida. E não importa se você gosta ou não dos filmes dele, ou se você concorda ou não com o lado político dele, mas o cara conseguiu notoriedade em cada etapa da vida dele para essas diferentes coisas. Então o cara continua se desafiando. Até por isso que eu tô curioso para assistir o documentário. Mas enfim, então não se preocupe tanto com daqui 10 anos. Se você sente que a área de dados, por exemplo, é uma área que chama a sua atenção, existem problemas ali que você gostaria de resolver, habilidades que você gostaria de desenvolver, tipos de trabalho. Ao conversar com pessoas, ao assistir o canal aqui e outros canais no YouTube, você sente que são áreas que você gosta, cara, parte para essa, estuda, entra, você não vai perder tempo. O que você aprender ali, se daqui 10 anos você estiver fazendo uma coisa completamente diferente, eu tenho certeza que esse aprendizado que você teve vai ser útil. O que eu não te recomendo é ficar mudando de forma muito rápida somente pela moda. E eu sei que eu vou acabar espantando muita gente aqui no canal, até mesmo porque vai ter sim, pelo menos eu sinto que vai ter um boom de pessoas que vão querer entrar na área pelos motivos que eu falei, e essas pessoas, a maior parte delas provavelmente não vão entrar na área. Só as pessoas que realmente querem, as pessoas que realmente acreditam nisso no longo prazo vão entrar na área. Mas até essas pessoas, eu não espero também que elas fiquem o resto da vida fazendo a mesma coisa. Inclusive no meu caso, eu fiz engenharia elétrica, mudei de área muito cedo, fui trabalhar com operações que não tinha muito a ver com a engenharia elétrica e, cara, eu sei como é que é, eu senti uma pressão interna de falar, cara, eu fiquei 6 anos praticamente na faculdade para depois não utilizar nada. Então você sente essa culpa e eu entendo o lado de vocês na hora que vocês estão querendo mudar de área e pensando que vocês estão perdendo tudo. Independente da sua idade, se você tiver 40, 50 anos também, não importa. Você está entrando numa área que tenho certeza que você vai conseguir utilizar o que você aprendeu lá atrás e conectar com a área de dados e isso vai te trazer um diferencial no dia a dia, na sua empresa ou na empresa que você trabalhar. Então, espero que o vídeo tenha sido útil para você. Deixa sua inscrição se não tiver inscrito ainda e recomenda para seus amigos aí. Isso é muito importante para o canal. Não sei o que está acontecendo no YouTube aí, que ele está deixando de recomendar o canal para outras pessoas. Não sei se é culpa do que a gente está produzindo aqui ou alguma coisa do YouTube. Eu não entendo tanto assim do algoritmo ainda. Mas enfim, se foi útil para você, recomenda para a galera que é a melhor forma de ajudar o canal a crescer e a gente conseguir trazer mais conteúdo, coisa mais útil para você no dia a dia. Um abraço e até o próximo vídeo.